Muchas gracias, muito obrigada pelo convite. Es un placer estar aquí y después... Depois de todas as apresentações interessantes que ouvimos até agora, vamos ver se conseguimos esclarecer alguma coisa ou temos mais perguntas sobre o contexto digital que nós estamos. Antes de começar, gostaria de compartilhar com vocês 3 imagens que eu tenho certeza que vocês têm na cabeça. A foto... ainda não está aqui, hein? Eu gostaria que vocês lembrassem a imagem das cabeças das principais empresas tecnológicas no posicionamento, na posse de Trump, a maioria dos chefes e chefas de Estado do mundo. Depois o vídeo sobre a Gaza, feito com inteligência artificial, onde estava a reconquista de Gaza como uma ação imobiliária. E a terceira imagem foi, esta semana, a imagem de Trump vestido de papa, que foi distribuída pela Casa Blanca, que disse: eu gostaria de ocupar este cargo. Acho que são 3 imagens que nos ajudam a entender o tipo de perguntas que nós queremos fazer hoje de manhã. Por um lado, mostra de uma forma gráfica o papel das empresas tecnológicas americanas. Talvez nós possamos comentar depois sobre outras empresas tecnológicas no poder em todos os âmbitos, e também fala muito sobre a vontade da administração americana para fazer uso dessa tecnologia. E outra coisa que também somos muito conscientes, que é o alcance global de tudo isso. Como eu disse antes, neste painel queremos discutir muitas questões, desde as consequências dessas novas tecnologias, com um enfoque talvez maior na inteligência artificial pela sua questão disruptiva, porque observamos faz pouco tempo a sua influência, o seu impacto em toda a nossa vida, desde o entretenimento até também a administração dessas empresas tecnológicas de alguns países determinados. Já falamos da interdependência, e a dependência tecnológica também é uma coisa bastante importante. E também queria falar sobre as possibilidades para combater ou abordar essas questões, tanto na Europa. Brasil também já tentou, ou o país que mais está tentando frear através da justiça. Na comunidade ibero-americana, estou na Secretaria-Geral Ibero-Americana, faz 2 anos também aprovaram a carta dentro do âmbito digital. Então, como eu disse, nós temos muitas questões que podemos discutir aqui, podemos dividir em 3 questões básicas, simplificando muito. Quais são os principais desafios que nós temos hoje em dia? Que ações estão sendo implementadas para enfrentar estes desafios? E, muito importante também, o que é que nós podemos fazer, ou como a Europa pode colaborar com o Brasil, com a Iberoamérica, para ter uma visão conjunta em relação a estes desafios. Então, gostaria de começar com o professor Almeida, perguntando qual é o papel disruptivo da inteligência artificial na capacidade para nos manipular como sociedades. Como estamos chegando nessa capacidade de penetrar em todos os aspectos de nossa vida? Todas e todos. Cristina, muito obrigado pelo convite. Nós temos essa questão inicial e a questão da colaboração entre a União Europeia e Brasil, né? Eu acho que eu vou começar pelo seguinte: quais são os pontos de preocupação e desafios que tanto os países da Europa quanto o Brasil têm em comum? Tá? E é difícil a gente falar, já foi mencionado aqui, né? Prever o futuro é impossível, o passado também, hoje em dia, já tem uma certa possibilidade de mudar o passado, né? Eu acho que nós temos aqui 3 observações importantes para essa discussão. Primeiro, que as mudanças são muito rápidas, tá? E os estados não conseguem acompanhar. Um exemplo da rapidez dessas mudanças, né? Recentemente, menos de 3 meses atrás, o anúncio do DeepSeek,
de uma empresa chinesa, trouxe uma turbulência enorme a todo o mercado das empresas de tecnologia. Mais recentemente, foi anunciado uma fábrica da Xiaomi, na China, que opera com luzes apagadas, sem nenhum elemento humano. E essa fábrica produz um smartphone por segundo. Não tem nenhum elemento humano trabalhando nessa operação. Então, isso assim, talvez não seja a imagem do que vai acontecer, mas certamente ela dá alguns fragmentos do que nós temos que pensar, né? Então, discutir essa diversidade tecnológica, tanto da China quanto dos Estados Unidos, que são os dois polos principais, né, nos exige ter algumas âncoras para discutir essa questão. Tá? Senão fica muito baseado no que foi lançado, no que vai ser lançado. E eu acho que seria interessante, para a nossa discussão aqui, considerar algumas âncoras, né? Primeiro é o seguinte: uma grande preocupação a respeito do avanço da inteligência artificial, junto com a transformação digital. Não é só a inteligência artificial, a transformação digital já vinha em andamento acelerado em vários países. O primeiro delas é o impacto no emprego. Esse exemplo que eu acabei de citar da Xiaomi mostra que as possibilidades de automação são muitas. Um segundo ponto importante é como que a sociedade vê essa questão. É a percepção da perda de empregos, é a questão do aumento da desinformação, é a questão de não saber qual que é a realidade mais das coisas e o receio da perda de privacidade. Nós vimos o ministro Lewandowski falar da questão criminal. Ela está associada a esse receio da perda de privacidade, porque nós temos a questão do vigilantismo. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem a possibilidade das questões criminais, você tem, do outro lado, a possibilidade de avanço do Estado sobre as pessoas, através de uma capacidade imensa de vigilantismo, não apenas do Estado, mas também das grandes corporações tecnológicas, né? E a quarta dimensão importante que eu havia colocado aqui é a preocupação na crença da democracia. Será que essas tecnologias vão criar condições para que vários países continuem democratas? Então, essas são questões importantes, né? Eu acho que paro por aqui, passo para os colegas e a gente volta nessas questões para não atrapalhar o... Precisamente retomando donde lo has dejado, le quería preguntar a Jaime por los conceptos de verdad. Hablabas de la manipulación, del impacto en el empleo, etcétera, pero la propia concepción de la verdad, con todas las campañas, ya con el deepfake, que también, ¿cómo vamos a saber qué es cierto o qué no es cierto? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite aqui ao José Roberto para estar presente. É um grande gosto. Eu retomava aqui algumas notas que o Yuval Harari, no seu último livro, Nexus, nos trouxe a propósito da questão da verdade e que, aliás, para a semana até vamos lá em Portugal discutir numa sessão com um conhecido pensador, o Adolfo Mesquita Nunes, e que tem a ver com o seguinte: a verdade, a partir do momento em que a inteligência artificial começou a ter um papel crescente do ponto de vista da nossa vida em sociedade e em economia, passou a ser questionada. Eu vou dar alguns exemplos. Nós tivemos, há uma semana, em Portugal e em Espanha, um apagão. Portanto, o país, no caso de Portugal e de Espanha também, durante 12 horas ficou completamente bloqueado. Portanto, não houve eletricidade, não houve comunicações e, de facto, a reação das pessoas relativamente ao que se passou foi de estupefacção, mas também de alguma incapacidade de perceber o que estava a acontecer. Foram surgindo algumas fake news. A primeira que surgiu e que até teve algum impacto em Portugal do ponto de vista de circulação foi de que isto tinha sido um ataque cibernético da Rússia e que, portanto, a Comissão Europeia já estava ao corrente. Felizmente conseguiu-se atempadamente, de facto, demonstrar que não era verdade, mas, de facto, estas questões vêm ao de cima, ou seja, até que ponto é que nós estamos capazes, como cidadãos, como organizações, como comunidades e como sociedade em geral,
a definir aquilo que de facto é verdade e aquilo que não é verdade. Portanto, este é um exemplo que eu acho que de facto é muito interessante e que demonstra que as coisas de facto não são como são. O outro exemplo que eu acho que é muito importante tem a ver com o papel das novas gerações. De facto, as novas gerações são gerações nativas digitais, dominam como mais ninguém os instrumentos digitais, os smartphones e tudo o resto, mas têm também uma concepção relativamente à verdade que de facto é muito ténue e muito esquisita. E para além do desconhecimento que têm da história, do desconhecimento que têm da realidade, daquilo que no fundo permite a uma sociedade viver de forma aberta, de facto muitas vezes eles não conseguem definir com rigor e padrão aquilo que é o conceito de verdade, e isso leva-nos a alguns problemas em relação ao próprio futuro da sociedade. Até que ponto é que os jovens, que são os futuros guardiões da sociedade, estão capacitados para, de certa forma, garantir aquilo que são mínimos de processos. O Francis Fukuyama, a propósito de um texto que fez recentemente, revisitando o seu célebre O Fim da Democracia, né, conhecido, é um livro que foi publicado aqui há uns anos, dizia que, efetivamente, nós estamos a chegar a uma altura onde os Estados, em primeiro lugar, e depois a sociedade em segundo lugar, terão de facto que pensar seriamente nesta questão do controle da verdade. O tema é o seguinte: a verdade, isso levava-nos aqui a muitas horas, sempre fez parte da nossa maneira de ser de estar, e portanto nós vamos ao iluminismo, vamos àquilo que foi no fundo a história da nossa sociedade como um todo, e o conceito de verdade sempre esteve subjacente à nossa vida em sociedade. Portanto, nós acreditamos naquilo que os outros nos dizem e fazemos disso uma condição essencial para que efetivamente possamos avançar. E, portanto, aquilo que eu temo é que, efetivamente, nesta geopolítica estratégica internacional, nesta guerra, entre aspas, entre os Estados Unidos e a China, e em que muitas vezes não se sabe quem é que diz o quê, naquilo que é hoje a própria concepção de criação de valor económico por parte das empresas, naquilo que é também o papel que as universidades e os centros de competência têm na definição daquilo que são padrões de conhecimento, nós estejamos a correr o risco, com o ChatGPT, com todos os instrumentos fortíssimos que estão à nossa disposição, de não saber o que é verdade. Um último exemplo, antes de acabar, que tem a ver com o que está a passar em muitas instituições de ensino, penso que em Portugal e em muitos sítios, que tem a ver com a forma como os alunos fazem os seus exames, não é? Ou seja, neste momento, os alunos tentam recorrer a todos os instrumentos tecnológicos que existem para tentar, de uma forma ágil e rápida, resolver os seus exames, mas muitas vezes sem ter um mínimo de noção nem de conhecimento se aquilo que de facto estão a fazer corresponde à verdade que lhes é solicitada. E, portanto, este acho que vai ser um grande desafio. Portanto, nós não podemos estar a discutir o futuro da sociedade se não definirmos de forma muito clara e objetiva até onde é que nós conseguimos controlar esta verdade. E eu parece-me, como diz o Harari no Nexus, que é um livro a quem não leu, que eu recomendo que o faça, que efetivamente esses limites começam a estar relativamente complicados. As máquinas vão ter aqui um papel muito importante, só para acabar, porque as máquinas vão ser, como estava a dizer um bocado em relação àquele exemplo da China, o grande instrumento de criação de valor na parte das empresas, mas é preciso também que as máquinas sejam formatadas para ter uma verdade que seja a verdade que nós queremos que seja mesmo verdade. Hablaremos depois precisamente desse componente ético. Depois vamos falar também dessa parte ética. A tecnologia, você falou do papel dos jovens, da educação, e a Universidade Joaquim, como é que você vê esses riscos e como estão abordando estes riscos para poder formar as novas gerações, não sei se para alertar, para incorporar também, porque não podem ficar fora destas tendências. Como é que vocês estão tratando este assunto? Muito obrigada, eu queria também agradecer o convite para participar deste seminário e agradecer a Cristina pela moderação da mesa. Eu acho que na universidade o mais importante é destacar dois eixos, por um lado a governança e o outro a responsabilidade. Com relação à governança, é importante insistir em que a governança não se refere apenas à governança das instituições públicas, mas também das instituições privadas, das empresas, que devem se reger por uma série de princípios éticos e normativos que devem ser levados em consideração na hora de desenvolver e implementar novas tecnologias. E a governança é muito importante, mas isso também tem muita ligação com a responsabilidade, porque dentro desta governança deve haver uma responsabilidade proativa
para prestar serviços, oferecer produtos para a sociedade, mas também deve haver uma responsabilidade por parte das pessoas. É importante formar pessoas responsáveis, não só pessoas que adquiram conhecimentos e habilidades em relação às tecnologias, mas também pessoas que sejam responsáveis em relação ao uso das tecnologias, como usuários, como consumidores de produtos e serviços e como cidadãos, como membros de uma comunidade política, como somos todos nós. É importante levar em consideração que não podemos estar em um contexto digital de uma forma diferente de como nos comportamos num contexto físico. Não podemos ser muito preventivos nem cautelosos no risco digital que existe no mundo digital e no mundo físico, mas temos que levar em consideração que nossa vida online é uma dimensão que existe hoje em dia, paralela à nossa vida offline, e que os direitos e liberdades têm uma dimensão digital. Neste sentido, acho que a universidade desempenha um papel importante na formação, porque vamos formar os profissionais que vão trabalhar nas empresas e nas instituições, que serão os políticos que vão regular e legislar, e estamos formando também consumidores, usuários destas tecnologias, destes serviços e, de alguma forma, também os membros da comunidade política, da sociedade, e, nesse sentido, o papel da universidade em geral é muito importante. Se conseguirmos transmitir, formar as pessoas sobre a importância desta governança do setor público, do setor privado e também a responsabilidade que se exige não só das instituições e das empresas, mas também das pessoas como indivíduos, como membros da sociedade, como cidadãos. Acho que conseguiremos avançar bastante, porque as empresas o que querem, no final das contas, é inovar, oferecer melhores produtos e serviços, as instituições públicas também para os seus cidadãos, e as pessoas o que querem ser felizes, ter melhores produtos e serviços, mas protegendo nossos direitos, inclusive nossa privacidade. E isso está ligado à governança e à responsabilidade de uma forma muito ampla, que depois, quando falamos sobre ética, sobre a implementação da regulação. Você falou no início sobre o fator determinante neste momento é a rapidez, e existe uma grande diferença entre os avanços tecnológicos e a capacidade de regular, de ter uma governança adequada. Parece que sempre que as instituições públicas, nesse sentido, vai com certo atraso. Eu gostaria de comentar como é que isso está sendo resolvido através dos governos, das sociedades, mas com elementos que vocês comentaram anteriormente. Falamos sobre essa sociedade vigiada, que favorece a tecnologia, mas também são modelos que são diferentes, que existem no mundo em muitos países. Em alguns países, por exemplo, a China, isso faz parte do contato. Esse contato não acontece da mesma forma que acontece na Europa, na América Latina, no Brasil. Também a disjuntiva entre segurança e vigilância tem sociedades que têm muitos problemas. O ministro falou sobre a luta contra o crime e como isso nos afeta no contexto digital, no ambiente digital. Como é que, já não são questões novas, obviamente, no âmbito legislativo e político, mas em que ponto nós estamos? Tem dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui. O primeiro imagino que muitos de vocês viram uma série da Netflix chamada Adolescência, né? Ali mostra exatamente a necessidade que a sociedade está aprendendo a controlar não só as crianças e os jovens na rua, mas também dentro de casa. E aí o exemplo é aquele adolescente que conversa o tempo todo com quem? Com um ser artificial manipulado pelos algoritmos, que leva ele àquela questão do crime. Então, e aí toca na sua questão do problema das interações. As interações humanas tendem a diminuir. Acho que toca a questão da universidade também, porque a universidade tem que começar a formar os estudantes para interagirem no trabalho com robôs.
que vai ser a forma mais presente no futuro. Essa é uma dimensão da sua pergunta. A outra dimensão existe um fenômeno observado por um físico inglês nos anos 70, chamado Collingridge Dilemma. Esse Collingridge Dilemma diz o seguinte: as tecnologias emergentes, elas vão muito rápido, o Estado, os parlamentos vão numa outra velocidade. Quando a tecnologia emergente surge, é fácil de controlá-la, porém, não se sabe quais são os impactos futuros dela. Quando a sociedade percebe os impactos dessa tecnologia lá na frente, já é dificílimo fazer a governança, porque os interesses já estão muito estabelecidos. Um exemplo simples disso: 2012, 2013, o Facebook estava se instalando no Brasil, tinha por volta de 10 milhões, 9 milhões de usuários. Naquela época, teria sido muito fácil estabelecer regras para as redes sociais, para as plataformas de redes sociais. Mas não se previu e nem tinha essa percepção de que essas plataformas iriam ter uma enorme influência nas eleições mais à frente, 2018, 2024. Já quando essas possibilidades de impacto estavam claras, era impossível regular, feito o que aconteceu no Congresso brasileiro, um projeto de regulação das chamadas fake news foi arquivado. Então, esse dilema de Collingridge nos mostra a dificuldade dessa questão de regular as tecnologias emergentes. Tá? Então, acho que isso vai mais ou menos na sua pergunta. E aí, a pergunta que se faz é: se é tão difícil regular essas tecnologias emergentes, e as plataformas de redes sociais são um ótimo exemplo disso, a sociedade não regulou e elas fazem o que querem e vão fazer ainda mais o que querem com o poder da nova administração americana. E aí surgem dois pontos interessantes. E o Brasil tem um exemplo muito poderoso nisso. Se nós pensarmos esse arcabouço do futuro, a ideia é governar o futuro. Governar o futuro deveria significar termos mecanismos inteligentes ou inovativos para a formulação de políticas públicas. Segundo, seria a participação popular nessa formulação do que seria essa governança digital. E o exemplo poderoso que eu cito do Brasil, há uma discussão ampla acadêmica chamada o seguinte: a governança, deveríamos começar a pensar, justamente por causa do Collingridge Dilemma, numa governança flexível, que se adapte às novas condições, né? Nas eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um acordo com as empresas de tecnologias para o uso de imagens, vídeos, notícias geradas por IA, onde esse acordo foi parcialmente cumprido pelas empresas, e isso deu uma certa tranquilidade. Não é uma legislação aprovada pelo Congresso, mas criou, naquele momento, um arcabouço de governança para aquele fato que foram as eleições. Então, eu acho que as sociedades precisam começar a discutir o que fazer com essas tecnologias que se desenvolvem tão rapidamente e as incertezas associadas ao futuro. Eu gostaria de pegar este ponto, porque agora nós estamos em um momento em que o poder destas empresas é tão grande que nós estamos vendo como estão mudando algumas propostas que tinham feito o controle de conteúdos nas redes sociais para uma suposta liberdade de expressão, desaparecimento de algumas políticas que tinham sido implementadas. Do ponto de vista do economista, como isso pode ser combinar essa regulação necessária, por um lado, com a livre concorrência que está na base de uma sociedade, com os direitos da sociedade? De facto, nós enfrentamos aqui um grande desafio relativamente a este tema, a partir do momento em que, de facto,
a regulação passou a ser um instrumento muito importante. Há uma pequena brincadeira que circula de vez em quando que diz que os Estados Unidos inovam, a Europa regula e a China copia. Não é tão bem assim, porque hoje a China já não copia tanto quanto isso. Agora, que é verdade que a Europa regula, é um facto. Não, aqui o tema é o seguinte: nós, de facto, quando temos as grandes corporações de tecnologia americanas a dominar o mundo do ponto de vista daquilo que são a forma como eles impõem conteúdos, a forma como eles acedem a dados e a forma como eles muitas vezes até controlam o próprio sentido da democracia de cada um desses países, nós temos que nos perguntar como é que o Estado e os governos tradicionais terão, daqui a alguns anos, capacidade e meios para controlar isso. E parece que, efetivamente, a situação não tem sido a melhor. O Manuel Castells, que é um conhecido professor aqui espanhol e que escreveu há muitos anos um conhecido livro, A Sociedade em Rede, que acho que ainda hoje está muito atual, falava na altura, e as palavras dele acho que são atuais, de que, de facto, um dos problemas da sociedade em rede é até onde é que aquilo que caracteriza a sociedade em rede, que é a liberdade, a sociedade aberta, a democracia, poderão, de facto, funcionar. E o que eu acho que está a acontecer relativamente às grandes corporações tecnológicas é que, efetivamente, elas conseguiram construir com o poder económico, com os grandes clientes empresariais, um pouco por todo o mundo, e com também os próprios cidadãos e as instituições, uma espécie de contrato de dependência que faz com que muitas vezes essas empresas, o setor económico e depois os próprios cidadãos não tenham a agilidade e a capacidade suficientes para responder. O que nós temos vindo a assistir é que, de facto, essas empresas, não vale a pena estar aqui a falar em nomes, são Estados dentro dos Estados, né? E, portanto, no caso europeu, não se tem conseguido, apesar da regulação e apesar dos limites que se tem tentado pôr, evitar que o seu poder cresça dia para dia. E se nós pensarmos, já que estamos a falar neste fórum, no que se passa em países como Portugal e Espanha, aquilo que se nota é que estas empresas vieram para Portugal e para a Espanha e para os outros países europeus num contexto de investimento, e que é um contexto salutar. Nós precisamos de investimento estrangeiro, e o investimento americano é um investimento que traz tecnologia, traz inovação, traz um efeito de contaminação da criação de valor dentro da própria economia e sociedade. Tiveram um papel importante na modernização dos Estados. Eu acompanhei muito isso lá em Portugal, todo o trabalho de digitalização do Estado, de agilização dos serviços. Nós lá em Portugal temos isso muito avançado, aqui em Espanha penso que também. Portanto, hoje consegue-se criar uma empresa em 2 horas, qualquer necessidade que uma pessoa precise do ponto de vista documental é relativamente rápido, desde que vá à net. Também temos, do outro lado, infelizmente, os serviços a deteriorarem-se do ponto de vista físico, mas isso é outra questão. E, portanto, essas empresas foram absolutamente críticas nesse processo, não tínhamos dúvidas, ou seja, elas foram fundamentais porque trouxeram sistemas do ponto de vista tecnológico que conseguiram incutir nos serviços públicos e também nas próprias empresas do setor privado mecanismos de agilidade económica, rapidez do ponto de vista de processos e também alguma maior capacidade de controle. Aqui o tema é um pouco diferente. A partir do momento em que deixaram de ser unicamente empresas investidoras e passaram a ser empresas participativas do processo económico nos próprios países, com acesso a dados que muitas vezes ultrapassam os limites que são considerados éticos e normais, e com muitas vezes uma capacidade de influência daquilo que são as próprias políticas públicas assumidas pelos próprios governos, a grande questão é até onde é que de facto nós somos capazes de controlar essa dimensão. E acho que esse é também um outro aspecto importante. Estaremos ainda a tempo de evitar que estas grandes corporações consolidem ainda mais em países como os nossos essa capacidade de influência do ponto de vista da organização dos processos na administração pública, nas empresas, nos próprios cidadãos, porque hoje um cidadão tem um smartphone e está claramente dependente do que está a passar. E para terminar, o que se passou no apagão, volto a trazer outra vez aqui esta nota, foi de facto um exemplo disso. Nós tivemos, relativamente ao apagão, depois a possibilidade também de verificar a qualidade da resposta das próprias operadoras. Porque houve umas que foram mais rápidas, outras que foram menos rápidas, e o cidadão e as instituições tinham daí a sua própria ação. Sim, e não só afeta a qualidade. Não só afeta a qualidade dos serviços da administração. Com o problema de investimento dessas empresas, como a necessidade de água, por exemplo.
quero voltar à situação dos cidadãos em dois sentidos. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos é que em muitas sociedades, incluindo a nossa, é a falta de profissionais que saibam lidar com estas questões. E se falamos de mulheres, estamos mais atrasadas ainda. Um dos grandes desafios que nós temos não são mulheres, precisamos profissionais e não temos. Então, tenho duas perguntas. Uma, como nós podemos garantir essa capacidade humana para poder enfrentar todos esses desafios e como estamos inculcando isso nas próximas gerações, levar em conta esses fatores. Se antes comentávamos se no governo o governo é lento para tomar estas decisões, a universidade também não é muito ágil neste sentido. Então, como é que nós podemos solucionar isso para estar cientes dos perigos no ciberespaço? Como você disse, Joaquim, sermos responsáveis também do ponto de vista como indivíduos para depois passar isso para toda a sociedade. São perguntas complexas, mas estes desafios estão sendo resolvidos de diferentes formas, com os próprios diplomas tradicionais, inclusive os cursos de sistemas de computação e ligados também à inteligência artificial. E nestes cursos e nas disciplinas que nós temos, inclusive em Direito e outros cursos de graduação, em todas as disciplinas, existe uma parte que tenta formar os alunos, obviamente, em função das habilidades necessárias para a sua profissão específica, que eles levem em consideração essas inovações tecnológicas e os desafios dessas inovações tecnológicas, seu impacto. E um elemento fundamental da mudança que nós estamos vivendo é que antes era muito importante, principalmente em algumas áreas, memorizar, e agora isso não é mais tão importante porque o acesso ao conhecimento é livre, temos muita coisa disponível, então o mais importante agora é formar em habilidades, em formar em como nós podemos adquirir o conhecimento e como podemos interpretá-los. E isso é muito importante. Em relação a isso, a universidade está fazendo um esforço através de novos tipos de formações específicas, tanto nas universidades públicas como privadas, a nível de mestrado, graduação, doutorado, porque observamos que os alunos hoje em dia já não querem um diploma apenas, porque isso não garante conhecimentos, não garante umas habilidades necessárias. O que garante as habilidades é tê-las, é trabalhar com essas habilidades. Então, os alunos os estudantes estão mais interessados em formações mais especializadas, mais curtas, porque se não é preciso formar em conhecimentos muito amplos, o importante é ter uma formação muito mais prática, mais concentrada, mais rápida, que permita ter o acesso ao mercado de trabalho o quanto antes. Isso por um lado. E por outro lado, também acho que é importante a formação ética multidisciplinar, ou seja, todos os estudos, as áreas, carreiras que tenham a ver com as inovações tecnológicas têm que incluir a formação ética e jurídica, principalmente na parte ética, porque se conseguimos formar profissionais responsáveis em termos éticos, o desenvolvimento tecnológico vai ser muito diferente se eles não forem formados nessa parte ética. Nas instituições públicas e privadas que estão ligadas à formação, tem um papel fundamental para formar as pessoas em relação ao desenvolvimento tecnológico, como fazer essas inovações tecnológicas e como usá-las. Antes comentamos aqui sobre a importância dos robôs no futuro e eu estou de acordo. Robôs diz respeito a qualquer sistema tecnológico, não só o robô que parece um humano, também programas informáticos que podem automatizar muitas ações. Então, a própria regulamentação vai mudar e talvez os sistemas de inteligência artificial possam desenvolver as normas. Então, isso nos leva a pensar a problemas jurídicos, da tecnocracia e da autonomia dos legisladores, dos juízes, se levamos em consideração a inteligência artificial pode ser utilizado como um apoio para as decisões judiciais.
Hoje em dia, os estudantes todos estão utilizando a inteligência artificial generativa para realizar qualquer tipo de trabalho. Os próprios professores começaram também a utilizar isso para corrigir os trabalhos. Começamos a utilizar a inteligência artificial para projetos e para avaliar estes projetos. Então, todo mundo começa a utilizar a inteligência artificial generativa, mas temos que ser responsáveis por quem assina o trabalho somos nós e a responsabilidade é nossa. Não vamos ter muito tempo, mas uma das curiosidades que eu sempre tive são todas as discussões relacionadas a como a tecnologia está afetando nossa capacidade cognitiva ou transformando-a. Talvez isso possa ser tema de outra discussão. Agora eu gostaria de falar sobre o potencial da colaboração entre países e regiões, o que é que está sendo feito, o que é que podemos fazer. Voltamos à área da inteligência artificial. Nós temos o desafio não só deste atraso que nós temos na Europa e na América Latina, mas também o problema idiomático. São tecnologias que estão sendo desenvolvidas em inglês ou em chinês. Existem algumas iniciativas no Chile, na Espanha, de desenvolvimento de tecnologia em espanhol, mas é um campo muito amplo. Eu queria saber em que iniciativas mais importantes existem e qual seria seu progresso. Acho que a questão das colaborações internacionais, elas são motivadas pelas necessidades dos países ou das regiões, né? E há um problema central na evolução das tecnologias digitais que é comum tanto a alguns países da América Latina quanto a da Europa, que é a questão da soberania digital. Tá? Essa soberania digital que representa, se os países têm a capacidade de governar seu território físico, eles não têm condições hoje em dia de governar os territórios digitais. E estão sujeitos à interferência dessas companhias, dessas big techs, nas eleições, nos processos eleitorais, nas disputas políticas. Então, a soberania é uma questão chave. Eu acho que a Europa vai avançando bem com o chamado Eurostack, que é a ideia de se trabalhar com as várias camadas que representam a indústria digital, que a primeira camada fundamental seria a energia, a outra a questão dos chips, e vai subindo nessa pilha, né, até chegar às aplicações. Então, a Europa tem uma visão. O Brasil não tem uma visão similar, embora o Brasil tenha condições interessantes para a IA, que são recursos humanos potencialmente qualificados, são bem formados, mas não estão preparados para IA. O Brasil tem massas de dados enormes, dados da saúde através do SUS, dados ambientais através do IBAMA, dados da educação através do INEP, isso num país que tem 230 milhões de habitantes, numa diversidade grande. Então, esses dados representam um tesouro, mas, por outro lado, o Brasil não tem uma coordenação, uma visão integrada do que tem que ser esse futuro digital. Então, esses dados precisa haver ainda um processo de governança desses dados. Então, há uma possibilidade de complementaridade das duas regiões, Europa e Brasil. O Brasil tem dados, tem pessoas, é um mercado grande, o mercado de tecnologia da informação hoje cresce a 2 dígitos, então seria uma possibilidade de colaboração grande. Eu gostaria de fazer mais um comentário aqui sobre essa questão. Você falou na questão ética. Nós estamos vendo surgirem vários avanços que levam a questões éticas fundamentais. Uma delas é o uso das tecnologias digitais e agora, mais recentemente, dos algoritmos nos conflitos militares. 2 exemplos que são preocupantes e que remetem às questões éticas. O uso de uma tecnologia chamada Lavender, no conflito da Palestina com Israel, onde essa tecnologia determina nominalmente quem são os alvos a serem atingidos do lado árabe. Esse é um ponto. Segundo, no conflito Ucrânia-Rússia, as tecnologias identificam os pontos
os alvos a serem determinados. É a mesma tecnologia que faz o reconhecimento facial. Então, isso nos leva é uma questão ética, porque as tecnologias, sem intervenção humana, porque estão no meio de um conflito, definem quem vai viver e quem vai morrer. Definem qual prédio deve ser atacado e qual prédio não será atacado. Mas tudo isso acontece sem haver alguma regulação global. Não há discussões, nem nesses países, nem globalmente, sobre quais são as regras para o uso da inteligência artificial em conflitos de guerra. Então, isso remete à questão. Há uma questão ética, mas a sociedade tem que definir isso. Queria seguir um momentito. Eu gostaria de continuar com o exemplo do Brasil, porque realmente existe um problema sobre a regulação, o modelo chinês, o modelo americano, que tenta regular de outra forma. Mas o Brasil enfrentou as empresas. Existem 2 casos específicos do Brasil que eu gostaria que você comentasse aqui. Eu acho que o público brasileiro conhece, mas talvez os outros não. E quais são as possibilidades que isso teria para servir como exemplo que um juiz diga a X... Eu vou lhe eliminar se você não me der os dados. Estamos falando sobre soberania. Qual seria a possibilidade do mundo aprender com este exemplo do Brasil? Você pode replicar este exemplo? O Brasil, nessa questão digital, tem algumas características positivas, tem outras que talvez não sejam exemplos. Mas a primeira delas, há uma discussão nacional com a participação de entidades sociais, de grupos de interesse sobre a questão da regulamentação digital. Então, há no Congresso um projeto de lei para a regulamentação da inteligência artificial, há no Congresso, no Senado, no Congresso, um projeto de lei para a proteção das crianças, que é cada vez mais crítico, né? E isso é um bom exemplo. Mesmo com as dificuldades do governo anterior, essas questões evoluíram. O recente episódio, 6 meses atrás, de bloquear o X, está associado a uma questão da soberania. A legislação do país exigia que as empresas tivessem, que o X tivesse seus representantes lá, que não foram indicados. E eu acho que o Supremo Tribunal agiu exatamente o que a lei dizia, tem que ter isso, e foi bloqueado. Foi um exemplo muito positivo, porque nenhum outro país ainda tinha usado. Quer dizer, a Índia tem alguns pontos de atrito com as plataformas, a Austrália, a Espanha teve com a questão do direito ao esquecimento, mas isso tende a crescer à medida que as sociedades se sentem sujeitas a regras feitas por essas big techs. E isso não seria admissível, não há uma participação da sociedade. Então, eu acho que o exemplo brasileiro é positivo, e ele começou em 2014, quando foi aprovado o Marco Civil da Internet, que estabeleceu regras iniciais. Muita coisa. O Marco Civil foi apoiado pela Alemanha, pela Espanha, pela França, e estava no meio de um conflito grande, que foram as revelações de Snowden, onde a presidente do Brasil havia sido monitorada junto com a chanceler da Alemanha. Então, esse foi um ponto marcante, onde o Brasil, que criou, nessa época, um grande encontro global chamado Net Mundial, em São Paulo, em 2014, teve 1.100 representantes, vários ministros de relações exteriores nas discussões, e estabeleceu exatamente isso. Talvez fosse o momento de pensar, do Brasil e da Europa pensarem também numa nova forma de organizar o que devem ser as leis ou as regulações, porque a governança não é só lei, ela tem as instituições para a governança da IA, que é cheia de incertezas, né? Continuar com a possibilidade. Vou continuar com o potencial dessa colaboração. Neste caso específico, entre Portugal e o Brasil, eu falava da IA em espanhol, mas tem a IA em português, que tem grande
capacidade potencial pelo idioma? Antes temos 600 mil brasileiros. Já é um número significativo, de facto, face à proporção do país. Não, eu, em vez de cooperação, chamaria competição. Acho que é o tema que se adequa a isto, que é um tema muito ligado à economia e à gestão, e no fundo é saber cooperar em competição e saber competir em cooperação. Nós temos alguns exemplos recentes de investimentos brasileiros em Portugal e vice-versa. Aliás, o José Roberto sabe, temos recentemente, desde há 2 anos, em Aveiro, que é uma cidade pequena, mas muito simpática em Portugal, o Porto Digital, que é um hub do Recife, que tem feito um trabalho fantástico na dinamização de startups e da criação de ecossistemas empresariais e que se decidiu instalar em Portugal e vai crescer precisamente para reforçar a ligação do Brasil com a Europa. Hoje, muitas empresas portuguesas recrutam no mercado brasileiro experts tecnológicos, porque de facto os brasileiros têm um potencial enorme do ponto de vista de agilidade na utilização das tecnologias e, além disso, são mais. Né? Portanto, no caso de Portugal-Brasil, há uma história de muitos anos que tem a ver com a identidade do ponto de vista de nações, também a identidade da língua, mas que, de facto, do ponto de vista económico e empresarial, podia ter ido mais longe já há muito tempo. Né? Portanto, nós temos, de facto, alguns casos de sucesso de investimentos brasileiros em Portugal. Temos tido também alguns exemplos de investimentos portugueses no Brasil, embora, na minha opinião, pudessem ser maiores. Mas eu acho que, de facto, agora, nas tecnologias, nós temos aqui uma oportunidade muito grande. Porque, de facto, são áreas onde se criou aqui uma capacidade conjunta de desenvolver novas soluções e novas dinâmicas. Nós temos também alguns portugueses que se instalaram no Brasil nos últimos 10 anos e que hoje são gestores e até donos de empresas com alguma dimensão. Ora, o que é que eu acho que falta fazer e até que ponto é que este exemplo Portugal-Brasil pode ser um exemplo mais avançado para a própria Europa? A primeira situação tem a ver com o interesse dos próprios Estados. E acho que, efetivamente, entre Portugal e Brasil, entre a própria União Europeia e o Brasil, entre a União Europeia e o Mercosul, falta ainda dar passos mais consistentes no sentido de ver quais são, de facto, as áreas onde se pode e deve investir. Nós tivemos um investimento há mais ou menos 12 anos da Embraer, que é uma conhecida empresa brasileira na área da aviação, aliás, um dos grandes potentados. Investiram na altura em 2 fábricas em Évora. Por acaso agora já não é da Embraer, é de uma empresa espanhola, a Aernova, mas que também está ligada à Embraer. Mas foi um exemplo muito evidente de quando os Estados cooperam, e há um interesse estratégico, na altura era o Presidente Lula e o Ministro José Sócrates, mas isso é irrelevante para o caso. Houve um interesse estratégico ao mais alto nível no sentido de definir que efetivamente fazia sentido esta empresa multinacional brasileira ligada a um setor de ponta que é a aeronáutica, queria vir para a Europa e em vez de ir para a Alemanha ou de ir para a França ou de ir para outro país qualquer, que seria o normal, houve uma decisão de Estado no sentido de criar as condições para ela se instalar em Portugal, que teria a sua localização normal face à identidade dos países, à língua e tudo o resto. Acho que a questão dos Estados é importante. Depois, a questão dos ecossistemas empresariais, que é o exemplo que eu dei do Porto Digital. Eu acho que, realmente, esta ideia dos ecossistemas empresariais, e em particular dos ecossistemas de inovação, é muito importante. Os parques de ciência e tecnologia, aqui em Espanha há muitos, os clusters, que é uma área muito conhecida na área da economia, são âncoras, do ponto de vista de geoestratégia económica, muito interessantes para potenciar essa relação. E, portanto, mais do que serem empresas isoladas a fazê-lo, acho que aqui tem que funcionar muito a lógica do ecossistema. E, portanto, o exemplo do Porto Digital que se instalou em Portugal, nós, se calhar, precisamos de ecossistemas portugueses, espanhóis e outros que consigam também instalar-se no Brasil e criar com isso dinâmicas de cooperação. E, finalmente, para terminar, a questão das universidades e do conhecimento. Desse ponto de vista, o exemplo Portugal-Brasil é um bom exemplo. Nós temos uma história de cooperação antiga. Há muitos estudantes brasileiros a estudar em Portugal, muitos mesmo. As próprias universidades já fazem todos os anos uma espécie de roadshow no Brasil para captar estudantes. Temos a Universidade de Coimbra, que é muito conhecida na área do direito, mas hoje qualquer universidade, qualquer instituto politécnico tem muitos estudantes brasileiros. Eles adaptam-se muito bem ao país e com isso, de facto, criam dinâmicas de integração que são muito positivas. Eu acho que numa altura em que nós fazemos no problema da imigração, que é um problema europeu, e em Portugal também é um problema, até do ponto de vista político, vamos ter eleições daqui a 2 semanas, e é um dos grandes temas da discussão política. Acho que o exemplo do Brasil é um exemplo muito positivo, porque, e está aqui o Zé Roberto, não deixa enganar, os brasileiros integram-se muito bem em Portugal, a cidade acolhe-os de forma muito clara, já não é só, digamos que, uma faixa da população menos qualificada que vem para o país, temos já pessoas com
qualificação, empreendedores e outro tipo de pessoas. E, portanto, acho que temos aqui uma oportunidade interessante e temos que a aproveitar. No quiero introducir más temas polémicos, pero también hay. Não quero falar mais de coisas tão polêmicas, mas esse tipo de transferência é como fuga de talentos e descapitaliza também os países, porque este mesmo debate nós temos com outros países da América Latina. Sempre eu gostaria de mencionar nesta cooperação o papel da relação União Europeia-América Latina, o papel do relançamento das relações como consequência da cúpula de CELAC, que esse ano vai ser na Colômbia, e o papel que tem instrumentos como uma parceria digital, de tentar incentivar este tipo de questões. O Global Gateway como um investimento global. Não é a questão dessa mesa, desse painel, mas tem pontos positivos e negativos. Joaquim, você falou antes sobre o papel da justiça e como todas essas questões, inclusive a inteligência artificial, está substituindo e, de alguma forma, o processo jurídico. No sentido da colaboração, como é que isto está sendo trabalhado, essa jurisprudência, que tem diferentes níveis, que tem o nível nacional sempre, o nível europeu, no caso espanhol, e o nível universal, que não existem iniciativas nesse sentido de governança real, mas podemos esperar que haja uma coisa que unifique ou harmonize, pelo menos, os conceitos que nós temos sobre regulamentação dessas tecnologias? É fácil. Bom, a questão do uso de sistemas de inteligência artificial pela justiça, pela administração de justiça e da administração pública, nós levamos tempo já utilizando sistemas de inteligência artificial, inclusive de alto risco, em diferentes órgãos da administração pública na União Europeia. Por exemplo, na Espanha, o sistema penitenciário na Catalunha é de gestão autônoma. Eles utilizam um sistema de inteligência, que pode ser considerado de inteligência artificial, na hora de conceder benefícios penitenciários, que é um sistema que a justiça utiliza, porque é o juiz quem autoriza muitas questões relativas aos benefícios. Então, temos um exercício de sistemas de inteligência artificial, mas são utilizados como apoio para tomar decisões. São ferramentas que auxiliam, que estão subordinadas, são as ferramentas de trabalho que podem dar informações, dados, probabilidades, mas ainda não tivemos experiência, embora existam alguns projetos do uso dos sistemas de inteligência artificial para redigir as decisões judiciais e que o juiz só tenha que revisar e confirmar ou não esta decisão, porque a decisão no âmbito judicial não podia ser tomada pela inteligência artificial, porque traria a responsabilidade judicial e não um sistema de inteligência artificial. E outra coisa é que nós mudamos o modelo que nós tínhamos, mas isso afetaria o Estado de Direito. Então, podemos avançar muito, podemos estabelecer, colaborar, podemos buscar marcos regulatórios que possam ser homogêneos para exatamente apoiar os sistemas de inteligência artificial para prestar um melhor serviço de justiça aos cidadãos, porque, no final das contas, esse é o principal objetivo. Para nós, graças a esse sistema, por exemplo, parte do trabalho que era muito monótono, tedioso, foi agilizado, mas isso por um lado. Depois você falou também sobre uma questão que é complexa, porque, na verdade, nós temos marcos regulatórios muito diferentes. A justiça está muito ligada à soberania de cada um dos estados. Inclusive, dentro da própria União Europeia, às vezes temos problemas entre as jurisdições dos diferentes países da União Europeia.
a jurisdição da União Europeia e de cada um dos países. Então, por exemplo, a garantia de direitos e liberdades. Então, se tentamos encontrar um marco de colaboração com outras jurisdições, talvez tivéssemos mais problemas. O que não quer dizer que isso não influi nas decisões judiciais de um lado e do outro, porque, no final das contas, os juízes e tribunais leem e citam uns aos outros, então é importante, existe um diálogo importante. Minha professora, Lucia Rossi, ela costumava dizer que o diálogo entre os tribunais, um diálogo não formal entre as jurisdições dos diferentes estados, é um diálogo importantíssimo e que ocorre, inclusive, em conferências, congressos, onde magistrados e juízes de diferentes jurisdições podem compartilhar suas preocupações e os desafios que cada um deles enfrenta, inclusive o uso do sistema de inteligência artificial dentro do sistema de justiça e por parte dos próprios advogados, que podem utilizar esses sistemas de inteligência artificial para redigir a demanda e buscar também o fórum adequado e buscar em que tribunal, se pudessem escolher o tribunal, e poderia ter um resultado mais favorável, ou apresentar uma queixa ou um litígio em função de quem é o juiz que está de plantão. Então, buscar um juiz ou um tribunal que esteja mais de acordo aos interesses. E isso também está ligado a uma outra questão que eu acho relevante, que é a perda de uma cultura constitucional comum que estamos perdendo com muita rapidez. Isso foi manifestado pelo professor Valverde na Universidade de Granada. E a outra é a formação e a fuga de talentos. Não somos capazes, na União Europeia, acho que o Brasil também não, de reter este talento, porque vai para os Estados Unidos ou a China, nem de captar talentos que não sejam internos. Captar talentos externos, talentos dos Estados Unidos e da China, e deveríamos buscar uma forma de poder oferecer contrato e estabilidade para que o talento que nós temos bom internamente não fosse, e para que pudesse competir também com a China e com os Estados Unidos. Cada vez que você falar de alguma coisa, você abre aí não sei quantas possibilidades. Agora na Europa, e principalmente com a iniciativa do presidente Macron, quer estabelecer um projeto para atrair pesquisadores que não se sintam cômodos nos Estados Unidos ou acreditem que está em perigo sua investigação, sua pesquisa. Acho que é um debate importante, não sei se tem perguntas do público. Vou passar a palavra, acho que tinha um microfone aqui disponível. E a única coisa que eu quero é que se identifiquem e se tem uma pergunta específica para algum dos palestrantes, se não, passaria a palavra a todos. Passo aqui o microfone. Gracias. Sí, tengo un par de preguntas. La primera es sobre Brasil también. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, sobre o Brasil. Vocês falaram do sistema que foi criado para controlar os conteúdos de um juiz para pedir informações às empresas, mas o Brasil também foi pioneiro no estabelecimento de mecanismos para controle das fake news durante as eleições presidenciais. Isso é muito inovador dentro do controle judicial. Talvez você pudesse explicar melhor isso. E a segunda pergunta tem mais a ver com a educação. E é um debate sobre se devemos proibir o uso dos celulares nas universidades, até que idade. Também as escolas querem limitar o uso das tecnologias, porque isso tem um impacto nas capacidades que depois vão impedir, por exemplo, matemática. No relatório PISA houve uma forte queda na área de matemática, e isso afeta depois na hora de conseguir trabalhos na área tecnológica. Como é que a universidade está vendo isso? Vamos fazer aqui primeiro 2 ou 3 perguntas, depois os palestrantes vão responder as perguntas em conjunto.
Pergunta. Sobre colaboração internacional, o ministro da Fazenda do Brasil teve essa semana na costa oeste dos Estados Unidos lançando um programa muito interessante que tem um impacto na área de clima, de AI. O Brasil é um demandante muito grande desse serviço e só produz internamente 40% do que ele consome de AI. O resto é processado na Virgínia do Norte. Além de problemas de segurança, é uma perda enorme de oportunidade, porque os americanos vão ter que escalar esses serviços usando energia suja. E a demanda de energia é gigantesca. Aqui a conversa de vocês tocou mais nos problemas éticos, etc. da coisa. Eu estou levando a parte econômica, que eu acho que tem uma dimensão interessante de cooperação internacional, até com os Estados Unidos. A ideia é fazer... Quer dizer, o Brasil tem esse equilíbrio de oferta e demanda, porque é muito caro processar no Brasil, basicamente por alguma coisa autoimposta, que é uma tarifa gigantesca para o miolo de CPUs e CGUs e essas coisas. Isso, calculado pelo governo, dá um aumento de 54% no CAPEX, no investimento no sustento, que tem a casca de construção civil, tem a refrigeração, tem a eletricidade, mas esse miolo, que é onde está a tecnologia alta, custa... Só a tarifa disso custa 54% do investimento. Então, é um mal autoimposto, por isso que é caro, tirando a tarifa, os investimentos viriam. Mas o interessante é que eles viram para o Brasil, porque, ao mesmo tempo, o Brasil pode produzir energia confiável 100% do tempo, 80% mais ou menos com combinação de eólica e solar, e o resto com backup da nossa enorme produção de energia hídrica firme. A Eletrobras, as companhias que tem livre para vender. Então, você tem uma pilha hídrica que sustenta o sistema, ao contrário daqui da Espanha, por exemplo, de Portugal, que foi para o espaço. Então, isso pode ser interessante. O governo está tentando, o ministro foi fazer um roadshow para levar esse programa e conversando com todos os corporates, né? Indívia, Microsoft, etc. E os investidores têm um interesse muito grande. Talvez isso seja um programa que gere 7, 8, 9 megawatts de eletricidade verde no Brasil e, obviamente, cumpra para exportar, né? Para exportar para os Estados Unidos, através de fibra ótica que sai do Ceará. Então, é uma coisa só para registrar que essa é uma indústria que tem implicações interessantes para essa ebulição atual, porque dá uma possibilidade de negociação com os Estados Unidos que é uma situação meio de ganha-ganha. Eu queria comentar, primeiro, referendar 100% o ponto do Winston que eu ia fazer. Quer dizer, a questão da soberania digital, eu queria abordar aqui, ela tem uma oportunidade grande, eu acho, olhando do ponto de vista da União Europeia e Brasil, e América do Sul, não é? E a gente deveria aproveitar essa grande oportunidade, que é processar, inclusive inteligência artificial, processar no Brasil. Agora, o conceito, eu queria dar ao conceito de soberania digital muito mais revesti-lo da ideia de proteção da sociedade e do cidadão, não é? Não é uma soberania digital por razões nacionalistas, não é? Porque o que está em jogo, na verdade, é a integridade da privacidade individual, que aqui o Código Civil da internet já colocou. Mas é mais que isso, são direitos fundamentais da pessoa humana, que é o respeito, a proteção, enfim, coisas fundamentais que estão em jogo. E aí, Virgílio, eu acho que o Brasil já está muito atrasado na ideia, e eu acho que é uma coisa que nós temos que aproveitar aqui, a presença, inclusive, de lideranças do parlamento, né? Porque, no seguinte, nós temos que integrar todas as nossas bases de dados. Quer dizer, não é possível. O Brasil tem bases de dados tremendas, que vieram se desenvolvendo porque o Brasil sempre teve uma política de informática antiga, mas que permitiu o desenvolvimento de bases de dados. Nós temos bases de dados do SUS, do INSS, do sistema de educação do Estado. A educação é muito boa. O de saúde já é mais complicado.
Mas nós temos programa de transferência de renda, tal. Tudo isso precisa estar integrado. Primeiro, porque há um ganho tremendo de eficiência nessas políticas, né? Para não falar do exemplo recente do INSS. Essas distorções todas poderiam estar controladas antecipadamente, né? Elas foram vulnerabilizadas por coisas oportunistas para vender seguro, vender tal. O vazamento no Brasil, com fins criminosos, dos CPFs, dos CNPJs, é uma coisa escandalosa. Então, uma proteção para a sociedade ter isso. Agora, eu falo também das bases de dados do lado econômico. São as bases de dados da Receita Federal, é o PIX, que o Banco Central tem todas as contas bancárias. Quer dizer, é uma enormidade isso. E as bases de dados do sistema de segurança, a qual o ministro aludiu aqui, que é fundamental, e da justiça, né? Essas bases de dados precisam estar integradas. Agora, é preciso ter princípios, né? E aí eu queria abordar a questão de como regular, inclusive regular a inteligência artificial, né? Porque nós não interessa na regulação constranger a inovação, etc. Mas interessa e é indeclinável que a regulação esteja inspirada por princípios, por dois princípios. Princípios éticos, que fundamentalmente a gente pode ler os direitos fundamentais e assim, você tem que proteger as crianças, adolescentes, você tem que proteger contra o racismo, contra todas as formas de discriminação, contra a indução viciante em consumo, em várias coisas. Tudo isso pode ser desdobrado em uma carta de princípios, né, éticos. Não pode induzir a violência, não pode induzir. Então, tudo isso poderia estar muito bem codificado. E o princípio essencial da privacidade do cidadão. A privacidade, porque há um risco do Estado centralizar todas essas bases e deixar o cidadão desprotegido. A privacidade, e quando eu falo, não é só a privacidade da comunicação, a privacidade da intimidade pessoal, é a da privacidade econômica e financeira, é a privacidade empresarial, né? Então, é preciso ter essa compreensão. Esses princípios que são fundamentais a uma economia, ao funcionamento de uma economia de mercado e, ao mesmo tempo, do respeito à cidadania, precisam ser protegidos. Agora, deixá-los desprotegidos é deixá-los abertos à pirataria e à criminalidade. Deixá-los e ter no conceito de soberania essas bases integradas, não só integradas, como protegidas com criptografia de alta qualidade, que o Brasil tem. Então, acho que isso, o que eu estou dizendo aqui, se aplicaria, porque a União Europeia está discutindo a mesma agenda. Não era apenas uma provocação, porque eu esperava que você fosse mais afirmativo em relação a essa temática. Sí, luego seguimos con vosotros. Bem, eu vou tentar responder rapidamente, porque os colegas também têm para falar, as três perguntas. Vou começar pela última pergunta, que é a questão da integração das bases de dados. Esse é um problema. O governo brasileiro não tem uma política de governança dos dados. Isso já foi colocado. O Congresso também ainda não foi nessa direção. Então, essa é uma fragilidade do sistema brasileiro. Se nós olharmos quais países que estão avançando com IA, além dos Estados Unidos e China, a Índia está avançando,
A África do Sul está avançando. Então, Ásia, África do Sul e a Austrália também está muito além. O que eles têm de comum? O que eles têm de comum que nós temos? Eles têm muitos dados, esses países todos têm populações grandes, e eles estão criando as regras. O Brasil tem experiência para criar essas regras, mas está faltando algum apetite para isso. Outro ponto importante é regulação e inovação não discordam entre si. Tá? Exemplo concreto, a indústria de aviação, ela é extremamente regulada, ela é segura e ela fez crescer a indústria de aviação. A regulação pode trazer os benefícios para a indústria. E essa discussão, não temos que ter regulação, que vem do governo americano, ela é falsa nesse sentido. Então, é importante isso. E aí a sociedade, o Congresso, tem que ir nessa direção. Tá? Você está perfeito, coberto de razões. Nossos dados são um valor tremendo. Os dados do SUS são valiosíssimos, porque eles têm as questões de saúde de uma população diversa. O Reino Unido tem o NHS, mas são 50 milhões, todo mundo... A indústria de seguro de vida adoraria contar. Pois é, então os dados do Brasil precisam de regras para serem acessados. Segundo ponto, a questão dos data centers. Eu acho que a questão dos data centers ela é importante, mas ela tem que ser acompanhada por políticas. O ministro foi lá fazer as negociações. Agora, os data centers são caixas fechadas, que operam no escuro. É preciso ter política para ver quais são os benefícios que isso vai trazer para o país, porque vai consumir água em quantidade e energia. Tem benefícios? Tem. O BNDES tem pensado nos chamados benefícios a montante e a jusante dos data centers. Então, colocar a indústria para fornecer também parte desses data centers, mesmo que a gente não tenha ainda toda a cadeia completa dessa pilha. Então, é importante que eles venham, mas venham acompanhados de regras que serão positivas para a sociedade. E a pergunta da senhora foi referente também à inovação, né? A regulação. A mensagem que eu gostaria de deixar é: inovação e regulação devem conviver muito bem, elas não são excludentes. E outras indústrias têm mostrado isso. O próprio sistema bancário brasileiro, a indústria financeira brasileira é muito regulada comparado com o resto. E isso traz vários benefícios de segurança. Então, eu acho que o país tem que avançar, e aí é a agenda da Europa também avançar nisso, né? E tem vários pontos em comuns, né? Só para fechar, é importante também a multidiversidade dos participantes desse processo. Uma grande empresa no Brasil instalou automação nos banheiros, nas torneiras. Essa grande empresa teve um caso interessante. Uma pessoa negra colocava a mão e o sistema não era ativado. Só era ativado por pessoa branca. É claramente um exemplo de como que a ausência de diversidade, ao projetar esses sistemas, pode levar. Então, eu acho que o Brasil e a União Europeia têm que formar, foi mencionado aqui, eu acho, na mesa anterior, um espaço de colaboração nessa questão digital, porque senão não tem força suficiente para fazer uma barreira contra certas intervenções das Big Techs. Eu vou ser muito breve. Dá uma nota em relação a duas coisas. A primeira é a questão da cooperação internacional. Eu acho que a área da tecnologia, em particular a IA, é uma área onde a cooperação internacional vai ser absolutamente fundamental. E aqui tem que haver o bom senso de essa cooperação ser um win-win para todos. É evidente que os Estados Unidos hoje são um país fechado e, portanto, não estão adeptos dessa cooperação internacional, mas acho que no caso de Portugal e de Espanha e da Europa há claramente outras oportunidades, nomeadamente a Índia, a própria América Latina, onde há coisas a acontecer. Portanto, acho que esta ideia de um pacto estratégico na área digital é uma ideia muito interessante e onde, de facto, possa ser possível aprender com as boas práticas e trazê-las. A outra questão tem a ver com a dicotomia inovação-regulação. Eu concordo inteiramente, a inovação é cada vez mais aquilo que se chama uma inovação aberta, né? Open Innovation, como se diz nos Estados Unidos. Portanto, tem que ser uma inovação participada, colaborativa, onde todos dão o seu contributo, e isso não é isso é possível com regulação. O problema que nós temos é que quando a regulação é levada ao extremo e impõe
dificuldades à inovação. E a Europa, infelizmente, isso está a acontecer. Nós temos uma discussão que temos que ter à volta da excessiva burocracia que existe nas instituições europeias e que impede que as inovações tecnológicas, que as startups, que as empresas e que outros centros de competência têm, possam andar ao ritmo que é preciso. E essa é a grande questão. Muito obrigado. Também serei breve. Mas eu gostaria de fazer um comentário antes de responder a pergunta sobre os celulares na sala de aula. Eu acho interessante. Então, também podemos vinculá-lo com as inovações tecnológicas. Eu concordo totalmente sobre o que falaram, sobre a importância da regulação, mas isso não é incompatível com a inovação. Até podem potencializar a inovação tecnológica em entornos seguros e promovê-la. As empresas podem ter certeza que o que fazem é correto e tem mais segurança jurídica, o que é muito importante. A lei de inteligência artificial na União Europeia não é um exemplo, já que regulamenta somente os serviços e implementação das tecnologias na União Europeia, não a pesquisa, nem a inovação, nem a criação, só ensaios a tempo real. Então, essa parte ainda não foi regulamentada. Teria sido interessante que fosse, porque propiciaria o desenvolvimento tecnológico e a inovação em si. Eu também queria assinalar uma coisa muito importante, os princípios éticos da inteligência artificial. Hoje não temos um corpus desse tipo de estudo e poderíamos procurá-las, tentar identificar os princípios éticos comuns em inteligência artificial a nível global. Ainda deve-se fazer esse trabalho, mas seria muito interessante para poder inspirar regulamentação, o arcabouço regulatório e também interpretação das normas. Pois, sem princípios, vai ser muito difícil interpretar, aplicar as normas jurídicas regulamentando esse tipo de tecnologia. Eu também acho que é muito importante falar dos dados. Na União Europeia, apesar da Lei Geral de Regulamentação de Dados, nós não conseguimos uma livre circulação de dados. Falamos de até 23 espaços europeus de dados nas últimas novidades. Queremos espaços seguros que respeitem os direitos fundamentais das pessoas, mas que mesmo assim deixem que as empresas possam facilitar um mínimo nível de dados, que tenham essa obrigação de nos outorgarem os dados, inclusive dados de outras empresas, dados sobre saúde, infraestrutura, meio ambiente, transporte, toda uma série de ecossistemas de dados que poderiam ser muito importantes no futuro para o desenvolvimento tecnológico. Sem análise de dados, dificilmente poderemos representar uma concorrência real às tecnológicas americanas com acesso aos dados. Eu gostaria de acabar brevemente com a pergunta que me fizeram sobre os celulares na sala de aula. Eu até aumentaria o uso da tecnologia nas aulas. Deveríamos fazer a diferença entre escola primária, secundária e faculdade, certo? Talvez na escola primária pode ser importante proteger os menores sem o uso de celular ou de tecnologia, mas precisamos encontrar um jeito de ensinar o uso da tecnologia. Por quê? Se a gente não usar o celular na aula, no ginásio, na universidade, eles não vão estar realmente formados, não vão ter as habilidades para poder desenvolver essas inovações tecnológicas. É muito importante usar os aplicativos na universidade, usar a tecnologia. Eu falo de computador, de tablet, celular, para poder ter acesso aos sistemas tecnológicos que nos deixam ter acesso à base de dados jurídicas. Hoje em dia, a gente pede aos estudantes, ninguém pede aos estudantes irem à biblioteca procurar a jurisprudência dos livros. Não, eles têm base de dados acessíveis online. Então, tem ferramentas muito importantes de apoio na sala de aula. Mas a proteção aos menores é muito importante. É uma corresponsabilidade de tutores, pais, e entre escolas, universidades, instituições de ensino. Mas com certeza, na universidade o celular é necessário para estudar, para se preparar. Certo, temos 10 minutos a mais, temos mais perguntas? Por favor.
Graças. Meu nome é Pedro Paulo, sou deputado federal, representante do Rio de Janeiro no Congresso. Só um comentário sobre a oportunidade que nós temos em relação à aprovação do projeto de regulamentação de IA, que agora está na Câmara dos Deputados. Foi aberta uma comissão especial para analisar esse projeto. Eu vejo de forma bastante otimista, Luciano, o aprimoramento desse projeto que veio do Senado, principalmente pela escolha da presidência, que é a deputada Luísa Canziani, que é uma deputada de centro, antenada nesses temas de inovação tecnológica, e a escolha do relator também, o Agnaldo Ribeiro, que é um relator muito experiente, que foi o relator da reforma tributária, ambos parlamentares moderados de centro, o que permite sair dessa discussão polarizada entre mais regulação, mais inovação, enfim, e buscar corrigir problemas que vieram do Senado, por exemplo, em relação à questão das Big Techs, a questão da transparência algorítmica, a questão da responsabilização de danos das grandes Big Techs em relação à utilização, à malversação dos dados. Então, eu vejo com bastante otimismo a possibilidade, ainda que tenha um tempo curto, mas a possibilidade desses ajustes no projeto, até porque é uma determinação do próprio presidente Hugo Mota que nós façamos a aprovação desse projeto na Câmara ainda esse ano. Então, acho que esse é um comentário. E o segundo comentário é também, pena que eu saí na hora que foi feito esse questionamento, mas a questão da utilização dos celulares nas escolas. O Brasil acabou de aprovar uma lei vinda de uma iniciativa da cidade do Rio de Janeiro, onde houve a proibição de celulares nas escolas do ensino fundamental e se transformou numa lei nacional proibindo a utilização dos celulares. Na minha opinião particular, vejo isso como um avanço, né? Principalmente nessa fase inicial da aprendizagem. Então, seriam esses os comentários. Obrigado. Alguma outra pergunta, comentário? Mais alguma pergunta ou comentário? Já se falou um pouco em questão de como a tributação, né, afeta o setor. E aí eu não resisto a fazer uma provocação aqui para Jaime, para Joaquim e também para a Cristina, sobre o relacionamento da Europa com as Big Techs. Né? São acusadas pelas Big Techs de serem, da Europa ter muitas regras, muita burocracia e não inovar. Porém, todo o planejamento, o planejamento tributário financeiro das Big Techs está na Irlanda, a tal ponto que a extensão é tal hoje que o resultado da balança de serviços e até mesmo da balança fiscal europeia tem uma tendência com a Irlanda e outra completamente diferente sem a Irlanda. Né? Então, a minha pergunta é assim, o que proveito se tira, né, dessa situação e se não faria sentido, assim como está sendo cobrado do Brasil, a Europa aproveitar a presença das Big Techs e cobrar delas talvez alguma inversão, né, mais forte dentro do continente, porque, de novo, serve para planejamento tributário e financeiro. Eu não vou nem falar nas outras plataformas digitais que estão em Amsterdã, né? Também na Holanda e por aí afora. Mas eu só queria também deixar a provocação aqui para os amigos europeus. Sim. Não, eu concordo imenso com o que diz José Roberto. Andamos aqui a discutir, de facto, esta questão das Big Techs e daquilo que é o papel que elas têm em termos de construção de soluções que podem pôr em causa o Estado-nação nos nossos países, quando, na verdade, do ponto de vista económico e de competitividade, se formos para a questão fiscal, a Irlanda é realmente o grande beneficiário. A questão que eu coloco é até que ponto é que haverá coragem no futuro, do ponto de vista das instituições europeias e dos líderes dos países europeus, no sentido de criar condições para que, efetivamente, a Irlanda possa, de certa forma, ser enquadrada num contexto diferente. Porque o problema é, porque é que as Big Techs vão para a Irlanda? Primeiro, porque há uma diáspora irlandesa nos Estados Unidos que funcionou sempre muito bem e que conseguiu criar condições para que, de facto, as empresas
trouxessem para a Irlanda os seus próprios americanos. Portanto, há aqui uma, digamos, dinâmica que foi criada ao longo dos anos. E segundo, por causa da questão fiscal, né? Todos nós sabemos que o modelo irlandês assenta muito na questão fiscal, e foi com isso também que eles conseguiram trazer as grandes empresas multinacionais americanas para o seu país. E foram ficando por lá. O mesmo se passa com a Holanda, como sabemos. Nós temos também grupos empresariais portugueses, à sua dimensão, que é pequena, que têm a sua sede fiscal na Holanda. Portanto, o problema é um problema de equilíbrio fiscal em termos gerais. Mas isso tem a ver com política e com gestão política, né? Nada mais, penso eu. Posso passar para... Isso é uma questão familiar aqui. Bueno, yo creo que en el futuro... Eu acredito que no futuro, quando a União Europeia desenvolva uma política fiscal harmoniosa, harmonizada, encontraremos ela no futuro, com certeza. Provavelmente isso será possível, mas hoje em dia é uma questão de Estado e é muito difícil devido às diferentes sensibilidades. E é claro, existe concorrência para atrair empresas. Isso faz com que seja muito difícil que a gente possa se impor. Mas a questão seria bem interessante. A União Europeia deveria estudar essa questão, mas deve chegar a um consenso, uma maioria de parte dos Estados-membros. Isso é muito difícil. Porque a sensibilidade fiscal é uma questão muito nacional, está conectada à soberania dos Estados. A União Europeia teve tremenda dificuldade em conseguir esses fundos devido à grande crise sanitária da Covid. Eu acho difícil, mas talvez no futuro, talvez seja interessante. Bem, o meu comentário não é sobre essa questão da Europa aqui, mas é uma questão que tanto ocorre na Europa quanto no Brasil. Os Estados não estão formando gente qualificada nessas tecnologias novas para administrar. Inclusive para regular, para acompanhar, para monitorar, para auditar. Os Estados têm que formar gente nessa direção, e eles não estão fazendo isso. Como o setor privado. O setor privado acaba comprando os Estados. Não, eles precisam ter esse conhecimento internalizado. Bueno, yo no me voy a meter, no es mi papel. Certo, não é meu papel hoje responder, nem do lado da União Europeia. Eu gostaria de lançar 2 discussões a mais. Do lado tributário, além da tarefa de harmonização da União Europeia, existe uma discussão muito importante em que o Brasil é fundamental. Os impostos globais, ou imposto global às grandes corporações, não se deve somente à economia digital, mas também é pela economia digital. É uma discussão que terá lugar em Sevilha na próxima reunião. Lá é um debate global que tem a ver com como definimos as transições, como entendemos o desenvolvimento do futuro e como vamos pagar esse desenvolvimento. É uma discussão em que, com certeza, os debates, as discussões entre as regiões é fundamental. O outro tema, eu lembro das interdependências geopolíticas mencionadas na mesa redonda anterior, é a dependência total que temos das empresas americanas e chinesas no Brasil e na União Europeia. Falando dos dados, assim como da infraestrutura, que não é nenhuma bobagem. Esse é um dos principais desafios, porque quando a União Europeia quis reagir, quis começar a investir, as quantidades que está tentando investir está a anos-luz de qualquer plano da China como país ou de qualquer falta do plano, porque nos Estados Unidos eles não fazem planos assim. É por isso que o investimento é tão importante, investimento em pesquisa e em desenvolvimento. Eu não sei se chegará a um ponto em que a gente consiga se aproximar para melhorar essas interdependências. É por isso que os diálogos são tão importantes, para procurar os espaços de trabalho comum, alianças e desenvolver os aspectos em que a gente não chegou. E eu acredito que a gente chegou ao final do tempo. Salva de palmas.